E já está definido, reunião para fechar, caminho do Vasco. E o técnico Fernando Diniz vem a campo com a equipe do Vasco pelo Campeonato Carioca. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse domingão e é claro, você torcedor do Vasco estará bem informado logo pela manhã aqui para falarmos de Vasco juntos. E hoje tem Vasco da Gama em campo contra o Nova Iguaçu, hein? 6 da tarde estaremos fazendo a nossa live aqui de jornada, pré-jogo, transmissão do jogo e muito mais. Então te aguardo aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha aí, correr aqui embaixo e se inscrever no canal para você ficar sabendo, né, sobre a nossa partida, sobre a nossa jornada, sobre o nosso pré-jogo, todo o material que a gente vai trazer para vocês para a partida, beleza? Quero acompanhar o jogo com você, vou estar reagindo o jogo, vou estar comentando o jogo, vou estar comentando os lances, a gente vai estar comentando junto. Então fica aqui com a gente no canal para você não perder. E assim, para ficar tem que se inscrever, né? Para quando a gente entrar ao vivo, às 5 da tarde, você já está aqui com a gente. Beleza? Então é isso. Te aguardo para mais tarde, hein? Porque hoje vamos falar muito sobre reunião importantíssima que aconteceu para fechar. E muito mais sobre mercado da bola, hein? Tem muita coisa nesse vídeo. Mas antes eu deixo uma dica de ouro para você e a dica da Estrela Bet. O link está aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Corre ali, clique no link, faça o seu primeiro cadastro, dobra o seu primeiro depósito e, é claro, você terá acesso às melhores odds do momento. E hoje, na live das 5 da tarde, vamos fazer a dica Estrela Bet. Exatamente. Nós vamos fazer o nosso palpite e você faz igual com o link da plataforma. Então já adianta, o link está aqui embaixo, tá? Para você já fazer aí esse percurso para quando chegar na live já tá preparado, hein? E a gente botou um cascalho no bolso ano passado, hein? Você que faz, você se lembra, né? E vamos fazer de novo esse ano. Corre lá embaixo, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Responsabilidade maior de 18 anos é entretenimento, não é uma fórmula mágica de ganhar dinheiro. Beleza? Lembrando que se você joga Tigrinho, entrar em contato comigo de patrocinadores de Tigrinho, tá? Me ofereceram, aí eu fui perguntar como que funciona e me revelaram. Eles controlam o jogo, tá? Quem ganha e quem perde. E a máquina é feita para tirar dinheiro de você. No final você perde, você que já ganhou vai perder muito mais. Então, já que a manipulação eu fiquei sabendo, eu falo para você aqui agora no meu vídeo que aqui o papo é reto. Saia do Tigrinho, não jogue cassino, não jogue Tigrinho. Beleza? Você está sendo enganado e não está sabendo. Então é isso. Sem mais delongas, solta a vinheta. Já está definido, reunião para fechar, caminho do Vasco. E o técnico Fernando Diniz coloca a campo a equipe alternativa hoje no Caldeirão de São Januário. Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal destinado a você. Eu só peço para você uma coisa nesse início e não te custa nada, é só o seu like para avisar para a plataforma que o conteúdo é positivo. Então já agradeço desde então, muito obrigado pelo seu like ali embaixo, beleza? Vamos ao que interessa, as informações importantes do Vasco nesse domingão, logo pela manhã, para a gente ficar aqui 100% atualizados nesse dia importante que o Vasco entra em campo. Eu vou trazer para vocês muita coisa legal e vou trazer novidades para vocês sobre reunião que pode selar muitos acordos no Vasco. E é claro, já quero começar falando sobre isso. Reunião para fechar. Foi o que aconteceu na comitiva da CBF pela Europa. É isso mesmo. Ah, mas como assim? O que tem a ver com o Vasco? O Vasco foi representado pelo CEO Carlos Amodeu, onde a CBF realizou essa comitiva em 3 países para avaliação de 3 ligas diferentes. E, claro, né, para concluir o melhor caminho ou os melhores caminhos de uma implementação do fair play financeiro aqui no Brasil, que eu sou completamente contra, porque atrapalha o percurso do Vasco, que está muito próximo a uma venda da SAF, onde o investidor poderia fazer um investimento estratosférico e vai ficar impedido por conta do fair play. Então eu sou contra. Mas enfim, comitiva que foi acompanhando ali a Premier League na Inglaterra, a La Liga na Espanha e a Bundesliga lá na Alemanha, teve presença de Carlos Amodeu, CEO da Vasco SAF. E a partir daí, Fábio Mota, presidente do Vitória, também estava presente. E as reuniões aconteciam. E o Vasco e o Vitória, através dessa reunião para fechar novos acordos para o Vitória e, claro, em relação a jogadores do Vasco, acontecia diariamente. E com isso, o Vitória já se aproximou da contratação do atacante David, né? O Vasco já aceitou a proposta
pelo jogador e agora se aproxima também da contratação de Lucas Freitas, um novo interessado do Vitória para reforçar o seu setor defensivo. O Vasco não vai utilizar o Lucas Freitas como titular. As primeiras opções da zaga são Carlos Cuesta, Robert Renan e Alan Saldívia. O Lucas Freitas seria uma primeira opção pelo zagueiro pela esquerda, porém é um jogador jovem que quer atuar, quer minutagem. O Vasco tem 50% dos direitos econômicos do jogador e os outros 50% pertencem ao Palmeiras, clube que liberou o Lucas Freitas a acertar com o Vasco até dezembro de 2027. As negociações estão continuando, né? Começaram nessa comitiva na Europa e continuam hoje no Brasil, referente aí a reforços do clube baiano e, claro, né, desafogo da folha salarial do Vasco da Gama. E aí eu acho uma excelente opção, tá? Esse empréstimo, porque se o Lucas Freitas vier a jogar bem, o Vasco ainda tem ali atrelado aos seus direitos econômicos, né, 50%, para quem sabe uma próxima venda, né? O Vitória dando minutagem ao jogador, dando oportunidade, se for vendido, pode ser aí um fator de lucro ao Vasco e também ao Palmeiras. Eu acho que as duas partes sairiam beneficiadas por uma possível negociação com o clube baiano. E você? Corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. Então, o David próximo de acerto com Vitória e agora outro alvo, Lucas Freitas, depois de reuniões na comitiva da CBF na Europa. Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião, porque eu quero falar sobre mercado da bola e continuando falando sobre mercado da bola. Após a saída do lateral esquerdo Leandrinho ao Raul Sarjá, negociação já praticamente selada, Lucas Piton teve uma falha, né, na sua estreia muito grande, sentiu psicologicamente. Tem aí clubes interessados na contratação do jogador e o atleta que está abalado após as expulsões, né, após, na verdade, a expulsão e as vaias em São Januário, pode ter o seu caminho também para fora do Vasco, caso aconteça propostas mais impactantes financeiramente. Mas Admar Lopes não deixará o Vasco sem se resguardar numa posição tão importante como a lateral esquerda, e já observe e procure informações de um jogador que, na minha opinião, tem muito potencial, e se chama Juan Manuel Sanabria, jogador que estava no Atlético de Madrid da Espanha e hoje está no San Luís do México, jogador que pertence ao San Luís do México até junho de 2026. É isso, o jogador já pode hoje assinar um pré-contrato com qualquer equipe, um jogador que seria aí tratado por Admar Lopes como uma oportunidade de mercado após saídas nessa posição que é muito importante para o Vasco e também para o futebol brasileiro. Tem muita defasagem aí, que é o lateral esquerdo. Então, de olho em Juan Manuel Sanabria, jogador que está no México, pertence ao São Luís até junho de 2026 e tem passagens ali pelo Atlético de Madrid. O Vasco está de olho no mercado, está de olho em Sanabria, aí o jogador que até passou ali por seleção uruguaia. É bom jogador, tá? É bom jogador. Vamos observar, porque pode aí estar figurando o elenco do Vasco em 2026. O valor de mercado do atleta é de cerca de 5 milhões e 500 mil euros. É hoje o que vem sendo avaliado o Sanabria, lateral esquerdo, hein? De olho no Sanabria, vamos estar falando também sobre a partida de logo mais contra o Nova Iguaçu. O Fernando Diniz vem com uma equipe alternativa e, claro, treinou com essa equipe alternativa e deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Pulma Rodrigues na lateral direita. A gente vai ter uma dupla com estreia, Alan Saldívia e Lucas Freitas, formando a dupla de zaga, e Victor Luiz na lateral esquerda. Hugo Moura e Tietê formando a dupla de volantes e o JP, o meia mais avançado. No treino, o Tietê e o JP trocavam direto de posição. O JP vinha um pouco mais para ser um segundo volante, né? E o Tietê avançava um pouco mais para fazer essa espécie de meia ofensivo. Então a gente vai ter essa mudança durante o jogo hoje às 6 da tarde de uma forma muito mais clara. E também tem aí estreia, Johan Rojas fazendo o ataque aí com GB e David. O David, caso avance nas negociações com o Vitória, podendo dar lugar ao Garré e o GB sendo o jogador centralizado como centroavante, hein? É a situação envolvendo o David, vem tendo um incômodo do técnico Fernando Diniz, que não foi avisado que o jogador seria negociado ou estaria sendo negociado naquela ocasião, né? O Admar Lopes avisou isso no dia 12, o Fernando Diniz fez um contraponto no dia 15, né? Soou estranho ali essa divisão de ideias, né? Enfim,
Vamos observar os próximos capítulos, que parece que está muito próximo a ida do David para o Vitória. O David tem um salário considerado alto no elenco. Não é contratação de Pedrinho, é contratação de Alexandre Matos na era 777 Partners no início da temporada de 2024. Eu estive lá no Uruguai quando o Alexandre Matos fechou com o David e o David viajou para iniciar a pré-temporada com Ramon Dias e Emiliano lá no Uruguai. Eu estava presente, né? Então, a primeira apresentação do David, quando ele foi apresentado lá no Uruguai, eu estava lá, fiz perguntas para ele em relação ao Vasco e foi ali uma primeira boa impressão, né? O David foi muito importante naquela sequência de Adson e David com Rafael Paiva, né? Que era Adson, David e Verratti. Tinha aquela jogada marota de bola longa que o Verratti brigava no alto pela primeira bola e o David completava, né? Era muito forte fisicamente. Nessa segunda bola, o Vasco começou a sobressair dos adversários naquele ano de 2024 com o técnico Rafael Paiva, né? Enfim, mas deve sair e dar espaço na folha salarial. Folha salarial essa do Vasco que está recebendo, ó, um respiro, né? Vamos observar as próximas movimentações. Estarei de olho para trazer todas elas para você. Agradeço mais uma vez a sua presença e, claro, você não perde nada aqui, então, humildemente, deixe o seu like para dar aquela ajuda, beleza? Um forte abraço. Saudações vascaínas.